Olá, eu sou o Danilo e na videoaula de hoje eu vou ensinar para vocês como criar o ambiente no VD Max 3.0. Com o programa aberto, você pode acessar Projeto, Novo ou simplesmente clicar no ícone Projeto Novo, segundo o ícone da barra de ferramentas. Será solicitado que seja passada a medida do pé direito e da largura da parede. Eu vou manter os valores padrões. Para criar as paredes, o ideal é você sempre criar em sentido horário, para que as medidas digitadas sejam as medidas internas. Então eu vou aumentar um pouco o meu zoom e vou começar a criar minha parede. Eu posso criar minha parede utilizando o mouse, arrastando o mouse para cima, para os lados, dando o ângulo da parede. Então, por exemplo, eu vou criar uma parede de 4 metros. Eu também posso criar a parede digitando a medida no campo medida, aqui do lado. Então vamos criar uma parede, por exemplo, de 4,567. E aperto a tecla Enter. Quando eu apertar o Enter, significa que a parede será criada no ângulo em que meu mouse está apontado. Nesse caso, no ângulo 0. Então, já criei minha parede. Também posso digitar minha medida com um ângulo ali em cima. Então, por exemplo, eu quero uma parede de 1000. Para dar o ângulo, eu dou o sinal de menor e digito o ângulo. Como eu vou para baixo, eu posso pôr um ângulo no negativo, como por exemplo 45 graus. Para alinhar a minha parede com a outra, que já foi criada, eu venho movendo meu mouse até que apareça o risco azul. Aí eu clico novamente. Para finalizar minha parede, eu pego a segunda bolinha da parede, da parte da parede de trás. E clico. Pronto, minha parede está pronta. Vou limpar, vou criar paredes de outras maneiras. Por exemplo, mantendo o sentido horário. Vamos supor que eu queira criar um ambiente quadrado e com apenas uma parede em ângulo. Só que eu não sei o ângulo dessa parede. Então eu crio o ambiente inteiro, desligo o orto e clico na bolinha. Vamos repetir. Vou limpar a parede. A última parede que eu vou criar, eu vou manter o orto ligado e a última parede que eu vou criar é a minha parede com ângulo. Passo as medidas que eu quero, desligo o orto e emendo as paredes na bolinha. Outra coisa que é possível fazer, por exemplo, após as paredes criadas, é possível você apertar o botão direito sobre a parede e alterar comprimento, pé direito, largura, ou arredondar canto, chanfrar, mover. Então vamos supor que eu queira mover minha parede 500 centímetros para frente. O programa está movendo, para frente e para trás. Também é possível arredondar o canto por aqui. Passo o raio que eu quero, por exemplo 450, e dou um OK. O chanfro também é possível fazer por aqui. Eu posso vir chanfrar canto. Passo a medida de A e B, que são as medidas internas da parede, ou da diagonal. Na verdade, se eu passar A e B, a diagonal já é calculada. Se eu passar diagonal, o programa vai representar que A e B possuem as mesmas medidas e um ângulo de 45 graus. Então vamos supor que aqui eu queira 500 por 400. Ele automaticamente calcula a minha diagonal. Então eu vou clicar em retornar e ver como ficou o meu ambiente no VD Max. Para retornar à tela de criar parede, eu posso dar um botão direito em qualquer parede já criada, clicar em desenhar. Será solicitado qual vai ser a medida dessa nova parede. Pronto, já estou na tela de criar o ambiente. A cada parede que eu desenho, eu posso alterar o pé direito e a largura. Eu não preciso manter o mesmo para todas as paredes. Outra coisa bem interessante dessa tela é, por exemplo, quando eu quero criar uma parede baseada em outra.
eu sei a distância entre elas. Então vamos supor, eu clico em medir, clico em qualquer ponto que eu quero, e a partir desse ponto eu começo a medir aonde eu vou criar a parede. Então, por exemplo, eu quero criar uma parede a 1.100 de distância dessa outra. Então eu clico aqui, pronto. A parede já está criada. Se eu quiser alterar o pé direito dessa parede, é bem simples. Ele pergunta se deseja aplicar em todas, eu vou dar não. Quando eu retorno, apenas essa parede está com o pé direito de 1.300. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo aula. Muito obrigado. Olá, meu nome é Danilo e na videoaula de hoje eu vou ensinar como fazer tampo de geometria sobre meus balcões. Então vamos lá, a primeira coisa que eu fiz foi um projetinho aqui simples, utilizei um canto diagonal e uma cantoneira para impor alguma dificuldade aí para fazer o tampo. Vocês vão perceber que é bem simples criar tampo de geometria. A primeira coisa que eu tenho que ver é a altura em que minha geometria vai ficar. O meu balcão está com altura de 660 e uma elevação de 200. Então a minha geometria vai ficar sobre os balcões, vai ficar na elevação de 860. Então vamos lá, acessar a ferramenta Geometria, vou utilizar a desenhar livre e clicar nos pontos dos meus balcões. Como eu tenho um canto diagonal, eu tenho que clicar também nos pontos dos balcões paralelo a ele. Assim eu consigo formar o ângulo do meu balcão, que é de 45 graus. Para fazer a pingadeira, eu vou utilizar a ferramenta Aresta. Então eu vou dar o tamanho da minha pingadeira em milímetros e agora eu vou clicar nas setas para que o meu tampo sofra uma alteração na sua dimensão, exatamente onde eu estou clicando. Agora eu vou ajustar aqui a altura do meu tampo, vou colocar 35 e a elevação, que é 860. Vou clicar em salvar geometria. A primeira parte já foi feita. Agora vamos fazer o balcão do outro lado. Desenhar a geometria. Eu vou criar um retângulo desse ponto a esse ponto. Vou desenhar, aumentar a minha aresta. Aqui e aqui. E agora eu vou utilizar a ferramenta chanfrar canto para fazer minha cantoneira. A medida do meu chanfro vai ser de 150. Tamanho do meu tampo de 35 e a elevação de 860. Clico em salvar geometria. Agora eu vou fazer o espelho do meu tampo, o borda-pia. Então vou em desenhar geometria, vou criar um retângulo. O meu retângulo ele pode ter qualquer tamanho. Não tem problema a profundidade, porque a profundidade eu vou ajustar pela propriedade da minha geometria. E a altura também. A elevação eu vou deixar uns 860. Vou dar um salvar. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Um retângulo. Agora o que eu tenho que ajustar é a minha largura. A altura, vou colocar 200. E a elevação, 860. Vou dar um salvar geometria. Muito bem, agora vou aplicar a textura. Como eu vou aplicar uma textura de pedra, só arrasto e solto em cima. Tem uma seta aqui que é onde eu tenho que clicar para aplicar minha textura. Plano é quando o acabamento tem orientação ou veio, você utiliza esse plano para colocar na orientação que você quiser.
Como a minha textura de pedra ela não tem veio, tanto faz o tamanho e o plano. Basta clicar aqui e dar um aplicar. Vou repetir esse processo para as demais geometrias. Agora eu vou colocar uma cuba, né? Então, para localizar mais rápido na biblioteca, eu vou utilizar a tecla Ctrl L e escrever cuba. Ele vai me listar todas as cubas que existem no programa. Eu vou em cozinhas, seleciono a cuba, qualquer, arrasto e solto sobre o meu tampo. Nessa tela, vou colocar apenas a cuba na altura correta. Eu vou clicar em OK. Agora eu vou terminar de posicionar minha cuba. Eu vou utilizar a ferramenta mover. Então eu dou um botão direito sobre o meu produto e clico em mover e rotacionar. Vou utilizar a distância aqui de 100 para mover o meu produto para trás. Pronto, minha cuba já está no local que eu quero que ela fique. Agora eu preciso fazer um furo na minha geometria. Eu vou em editar geometria, a minha cuba aparece como um quadrado. Então eu vou fazer um quadrado exatamente onde está a minha cuba. Como ela tem um canto arredondado, eu vou clicar em arredondar canto e clicar no canto. O arredondamento que eu vou fazer é de 3 milímetros. Só um detalhe. Fazer isso para os 4 cantos. Vou clicar em salvar geometria. Está aí, espero que tenham gostado do tampo geométrico com a cuba. Forte abraço, até a próxima.